Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. A gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, candidaturas que pegam fogo nesta semana, porque é reta final, então todo mundo correndo atrás aí dos últimos votos que ainda estão soltos pelo ar, e hoje a gente recebe aqui no Bastidores do Poder a candidata do partido Rede Sustentabilidade, candidata Marina Elô. Candidata, seja bem-vinda aqui ao Bastidores do Poder, boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite, Isabel, boa noite a todos que estão nos escutando, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite, adoro essa musiquinha de eleições. A gente também. Candidata, noite, só para ressaltar aqui, a gente vai ter 20 minutos de entrevista, né, como a gente pontua sempre com os candidatos nessa reta final, nessa série de entrevistas que a gente tem feito aqui na Rádio Bandeirantes. Candidata, um dos lemas da campanha da senhora é de que São Paulo precisa sair da mesmice. Queria que a senhora definisse o que é essa mesmice e como a senhora pretende, se for eleita, sair disso. Quais são as estratégias possíveis para sair disso? Há muito tempo, São Paulo é governado pelos mesmos grupos políticos, pelos mesmos grandes partidos, pelos mesmos nomes, sobrenomes, pelas mesmas ideias. Quando a gente traz que a gente precisa sair da mesmice, a gente traz uma proposta de conectar São Paulo com o que tem de mais moderno no mundo, com propostas factíveis. As pessoas estão muito cansadas da política, estão muito cansadas de promessas que não são cumpríveis, de políticos que não cumprem as promessas. Por isso que a gente fez um programa que tira São Paulo da mesmice com ideias factíveis. Por exemplo, centralizar o poder, fortalecendo as coprefeituras, saneamento básico, educação com foco na qualidade das creches, uma Bolsa Neném, investindo nessas mães, investindo nas crianças, pensando em propostas que transformam a vida das pessoas, que é factível e que coloca São Paulo na rota do século XXI. Candidata, no seu plano de governo, a senhora trabalha muito com uma questão voltada, envolvendo a sustentabilidade econômica e social. Como que é possível unir esses dois temas e diante de quais projetos que a senhora tem para a cidade de São Paulo? Eu decidi ser candidata porque eu olhava nos planos e via exatamente mais do mesmo. Ou, como eu disse, as mesmas ideias, mesmos projetos que não estão resolvendo os nossos problemas, ou candidatos youtubers famosos com ideias lacradoras da polarização que não resolvem o problema. A sustentabilidade é pensar um modelo de desenvolvimento que não está conectado com ideias do começo do século passado, que tem liberdade dessas ideologias, mas que tem um foco em resolver o problema. Quando a gente fala de investir nos agricultores urbanos, comprando dos produtores rurais de São Paulo, gerando emprego e renda, e melhorando a qualidade da marmita das nossas crianças, a merenda, aumentando a merenda orgânica, por exemplo, é uma solução sustentável. A gente gera emprego e renda, a gente melhora a alimentação das nossas crianças, a gente melhora a produção urbana na cidade de São Paulo. Quando a gente fala, por exemplo, de investir em cooperativas de reciclagem de lixo, gera emprego e renda, melhora um tema importante da cidade de São Paulo. Quando a gente fala de ter 100% de coleta, 100% de tratamento de esgoto, é sobre dignidade, sobre saúde e sobre direito à moradia de todas as pessoas. Soluções sustentáveis são soluções que já existem no mundo, usando tecnologias em que o incentivo da prefeitura ajuda a resolver vários problemas de uma vez só, incluindo o meio ambiente, na forma de melhorar a vida das pessoas. Agora, candidata, essas soluções sustentáveis, elas têm um preço também. Como abrir espaço no orçamento para o ano que vem e para os demais anos aí de um possível futuro governo da senhora, dentro dessas soluções tecnológicas que a senhora traz e soluções de sustentabilidade? Com certeza a responsabilidade com o orçamento é fundamental numa boa gestão da cidade de São Paulo. Vai ser um ano que a gente vai ter uma diminuição do orçamento por conta da crise econômica e a gente tem responsabilidade com isso. Mas as soluções sustentáveis não necessariamente são mais caras. Elas só investem o dinheiro de forma mais inteligente. Vou dar um exemplo na questão do combate às enchentes. Faz mais de 30 anos que a nossa única resposta para as enchentes na cidade de São Paulo é a construção de piscinões. Obras extremamente caras, complexas, que geram possibilidades de corrupção, que demoram para ficar prontas e que a gente faz de um jeito que sempre se tornam mais necessários porque a gente permeabiliza o solo. Podemos investir em mais áreas verdes na cidade como um todo. Isso traz mais permeabilidade do solo, permitindo que o chão absorva a água e melhor qualidade de vida, acesso ao verde e melhor qualidade do ar. O transporte público.
Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. O transporte público é um outro exemplo. São Paulo tem uma das tarifas mais caras do mundo de transporte público para o usuário e para a prefeitura. Mas a gente usa um dos combustíveis mais caros do mundo, que é o diesel, e que ainda por cima tem um impacto gigante na qualidade do ar que a gente respira. Quase 92 mil pessoas morreram por conta da qualidade do ar nos últimos anos em São Paulo. E pior do que isso, é um dos principais problemas de internação no SUS que a gente tem. Investir nessa mudança de matriz energética no transporte público, está previsto nos contratos firmados com as concessionárias de ônibus, melhora a qualidade do ar, trazem um investimento mais inteligente e tornam o transporte mais barato. E aí já existe essa tecnologia. Estocolmo, por exemplo, hoje roda com 91% da frota com biogás que vem do tratamento do esgoto, de uma forma descentralizada. E a empresa que faz isso lá tem a segunda maior sede do mundo aqui em São Paulo, com a tecnologia aqui. A gente pode investir nessas soluções. Eu sei que 4 anos é pouco para a gente fazer todas essas transformações, mas a gente pode colocar São Paulo na rota desse investimento mais inteligente, que melhora a vida das pessoas, que melhora a vida da cidade e que faz diferente, pensando como que a gente pode realmente resolver os problemas. A senhora tocou num ponto importante, que é a questão das enchentes e a criação de novas áreas verdes aqui na cidade de São Paulo, mas a gente tem um problema que toca todos aqui na capital, que é o manejo justamente da área verde que a gente já tem aqui na cidade de São Paulo, o pouco que tem plantado aí pelas ruas. E basta um sopro, talvez, do tempo, uma virada de tempo um pouco mais forte, que essas árvores começam a despencar aqui pela cidade de São Paulo. Qual o projeto da senhora para o manejo de todas essas árvores que estão espalhadas pela cidade de São Paulo, antes mesmo de uma ampliação de todo esse plantio que a senhora pretende? Esse é um ponto que fazer diferente, inovar, não significa criar... Travou? Oi, não, estamos aqui, estamos ouvindo. Bom, eu vi que travou a câmera, desculpa. Fazer diferente e inovar não significa que a gente precisa criar políticas públicas do zero. Eu não quero criar um monte de programa para pôr o nome da rede neles e pensar a partir daí como que a gente avança. Mas investir em políticas públicas que têm funcionado faz parte de uma gestão que está preocupada em melhorar a vida das pessoas. E o manejo das árvores na cidade de São Paulo evoluiu muito nos últimos anos, pode continuar evoluindo por meio da nossa principal proposta de governo, que é descentralizar o poder, dando muito mais poder para as subprefeituras, tornando as subprefeituras co-prefeituras que passam a ser eleitas pelas pessoas que moram nos bairros e criam, então, seus planos locais com a priorização de cada necessidade de cada bairro. Porque a gente sabe que o que Parelheiros precisa não é a mesma coisa do que Brasilândia precisa, do que o Itaim Paulista precisa, do que a Moca precisa. E as pessoas que moram nos locais sabem quais são os problemas e sabem as soluções. Com os planos locais a gente vai poder investir melhor e vai poder estar mais próximo, inclusive para fazer o manejo das árvores. Candidata, reforma administrativa, a senhora tem algum projeto em relação a isso? Nós colocamos no nosso programa um capítulo inteiro sobre os servidores públicos a partir de uma lógica que é preciso, sim, valorizar muito o servidor público, dar mais opções de crescimento na carreira, mais opções de formação, mais opções de desenvolvimento para esses profissionais tão importantes para a prestação de serviço público na cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo que a gente precisa introduzir matérias de gestão de pessoas, avaliação de desempenho, realmente pensar outras formas de bonificar esses servidores para que a gente possa ter um serviço público de qualidade cada vez maior e valorizar os nossos bons servidores. Candidata Marina Elon, candidata da Rede Sustentabilidade, conversando conosco no Bastidores do Poder, dentro da nossa série aqui na Rádio Bandeirantes com os candidatos, série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Candidata, dentro de um planejamento aí, caso a senhora seja eleita para o começo da gestão em 2021, a cidade certamente a senhora vai encontrar com uma série de desafios. E aí talvez 2 temas nesse pós-Covid ou nesse intervalo entre uma saída de vacina e a volta a uma nova normalidade aqui na cidade de São Paulo, tem um grande desafio que é a retomada da educação e a questão da saúde. Como que a senhora pretende encarar esses 2 desafios envolvidos aí diretamente na pandemia?
Com certeza, nesse momento que a gente está vivendo uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada de conseguirmos impedir uma segunda onda. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa e não podemos achar que está tudo bem aqui no Brasil. A gente mal saiu da primeira, a gente está tendo agora os primeiros índices mais controlados na cidade de São Paulo e a gente precisa usar essa oportunidade para fortalecer a saúde básica. Tem uma especialista na rede de sustentabilidade que chama Raquel Marques, com uma proposta muito importante de fortalecer os agentes comunitários de saúde e medicina da família, para que a gente possa identificar os casos, fazer uma política séria de prevenção, de rastreamento e garantir que a gente não tenha uma segunda onda. Saúde vai ser fundamental, porque a gente tem, além da necessidade de prevenir uma segunda onda, a necessidade de atender toda a demanda represada. E para isso a gente vai fortalecer a saúde básica, as UBSs, os agentes comunitários de saúde e os médicos de família, e vai também trazer mais tecnologia para a saúde, para o SUS a partir do município. A gente tem uma fila extremamente confusa, que, por exemplo, numa fila oftalmológica, a pessoa que precisa usar óculos e a pessoa que precisa fazer uma cirurgia complexa estão na mesma linha, estão na mesma fila. Com tecnologia, a gente vai trazer transparência, uma fila mais inteligente e a utilização da telemedicina como uma solução de conexão entre médicos, entre pontos do próprio sistema de saúde para trazer mais celeridade para a fila. É fundamental que a gente entenda a importância que a saúde tem no município, na vida das pessoas, e a responsabilidade em valorizar o SUS e fortalecer o Sistema Único de Saúde é uma das nossas grandes responsabilidades. Agora, candidato, outro sintoma agudo que a gente teve da pandemia do coronavírus, inclusive na capital paulista, foi a questão da empregabilidade, né? A gente teve a população, boa parte dela, imersa em várias dificuldades econômicas, dependendo muito do auxílio emergencial do governo Bolsonaro, que por enquanto não sabemos no que vai dar até o final do ano, né? A gente não sabe se vai ser prorrogado mais uma vez, se vai ter uma substituição do Bolsa Família para dar aí mais margem para essas pessoas se recuperarem financeiramente, escapes que podem ter nessa nova formulação do programa, entre outros fatores. Aqui, em relação ao morador da capital paulista, como pensar na questão da empregabilidade, nessas questões também dos auxílios da prefeitura? A prefeitura tem que atuar como uma grande articuladora da retomada da economia, focando na geração de emprego e renda em quem mais precisa. Temos várias ferramentas para isso, por exemplo, o programa de microcrédito, que já existe na cidade de São Paulo e que nós iremos fortalecer para o pequeno e microempreendedor da periferia, que tem seu salão de beleza, que tem a sua padaria, que precisa de fluxo de caixa, que emprega as pessoas, que gera renda e que precisam ser fortalecidos. Trazer mais transparência e celeridade para a licença do trabalhador informal na cidade de São Paulo, para que a gente possa garantir a regularização dessas pessoas, melhor organização, mas que elas possam continuar gerando renda. Vamos incentivar e articular que as empresas possam gerar emprego na cidade de São Paulo, principalmente nos bairros mais afastados do centro, onde a gente tem a maior necessidade. E vamos investir na capacitação das pessoas para as profissões do futuro. A gente segue investindo numa capacitação na indústria automobilística, por exemplo, que cada vez contrata menos pela robotização. Preparar a cidade para o futuro e investir nas nossas vocações. São Paulo é uma cidade que tem uma vocação pela cultura, pelo turismo, pela gastronomia. E vamos investir nesse mercado. Investir no mercado digital, preparar os nossos jovens para serem designers, programadores, que hoje falta mão de obra qualificada na cidade de São Paulo e que a gente pode oferecer essa solução, a prefeitura articulando essa capacidade, essa competência que já existem os talentos na nossa cidade, nas nossas muitas periferias. Na cidade, da mudança de matriz energética, preparar os técnicos. A prefeitura tem muito a fazer como um papel de articuladora para gerar emprego e renda, como uma das coisas mais importantes para fazer na retomada da economia pós-pandemia. Candidata, a senhora tocou num ponto aí importante, que é a tentativa de estimular empresas a investir em regiões mais afastadas dessas regiões centrais que a gente tem, justamente para melhorar o fluxo de deslocamento do paulistano na cidade, no dia a dia, né, na rotina dele, fazer com que ele deixe de sair da região periférica e venha para o centro e trabalhe ali na região. Só que é um tipo de iniciativa que já vem sendo tentada há muito tempo e é muito difícil, as diversas gestões tentam e não conseguem empregar de fato esse tipo de proposta. Qual é a ideia da senhora para, enfim, estimular essas empresas a fixar sedes nessas regiões periféricas de São Paulo?
Você tem razão, essa é um diagnóstico bastante antigo da cidade de São Paulo, a necessidade de a gente levar a cidade mais para as periferias, e a gente ainda não tem tido muito sucesso nesse objetivo. A gente entende que é um ano de revisão do plano diretor, e temos que começar a fazer essa revisão entendendo o que não deu certo. Porque é um plano que já prevê isso, por exemplo. Prevê, inclusive, as zonas de preservação ambiental, prevê como a gente leva mais desenvolvimento para a cidade como um todo, e não está sendo aplicado. A gente vai começar a revisão do plano diretor, que é uma oportunidade incrível, que só acontece a cada 10 anos na cidade de São Paulo, exatamente vendo por que não está dando certo. O que não está funcionando do que já é lei, do que já é previsto. E a partir daí, com muita participação das pessoas, a gente vai conseguir criar mecanismos que, de fato, resolvam o problema. Em relação especificamente às empresas e gerarem emprego nas diversas periferias, a gente pode trabalhar com mais incentivos fiscais, que ainda foi usado de forma bastante tímida, e pensando em soluções mais integradas, oferecendo soluções conjuntas para as empresas que têm tecnologias concomitantes, ou seja, uma empresa que faz uma parte de um produto e outra empresa que faz a outra parte, poderem ter parcerias e instalarem suas empresas juntas. Essa tecnologia, que se chama parques tecnológicos, começou a ser aplicado em algumas cidades do Brasil e pode ser feito aqui em São Paulo também. Uma ideia que já apareceu em algumas das entrevistas que a senhora deu nesse período de campanha foi, por exemplo, sobre o Autódromo de Interlagos, né? A senhora fez uma defesa em algumas dessas entrevistas da privatização e gerou um destaque, um ponto sobre a falta de valor que é gerado pelo Autódromo de Interlagos, né? O que foi apontado como uma informação equivocada, né? Tem dados do Observatório de Turismo e Eventos, dados apurados pela agência Lupla, que mostram que em 2019 somente a Fórmula 1, por exemplo, gerou um impacto de 361 milhões de reais para a cidade. Como é que a senhora responde a essa crítica e qual é a ideia da senhora, afinal de contas, para o Autódromo de Interlagos? Esse impacto positivo de 361 milhões de reais é o impacto do evento na cidade de São Paulo, que eu, como prefeita, vou continuar defendendo que aconteça. Acabei de dizer que São Paulo é uma capital da cultura e é a nossa vocação. Só entendo que a prefeitura que precisa ser a responsável por gerir o espaço. Uma concessão ou uma parceria público-privada permite que a gente tenha mais espaço para trabalhar e investir na sociedade, em educação, saúde, segurança, cultura, lazer, esporte, e que a gente continue tendo o Autódromo de Interlagos existindo aqui em São Paulo, gerando emprego, gerando renda, criando eventos, mas gerido por uma iniciativa privada. Esse valor não deixa de existir, não deixa de acontecer em São Paulo, porque não é a prefeitura que gera ele, sim uma empresa privada. O que eu disse, e aqui a conta da empresa Lupa trouxe, é que mesmo que em prefeitura fazendo a gestão, no final do ano tem um lucro de 2 milhões de reais, entre quanto gasta e quanto arrecada. O que é pouco dentro de um orçamento de quase 70 bilhões de reais, mas gera bastante energia da prefeitura na gestão ali. Acho que uma parceria público-privada, uma concessão, pode trazer mais celeridade, garantir que a prefeitura possa investir os seus recursos em serviços públicos, mantendo a geração de eventos na cidade de São Paulo, a geração de emprego, renda, cultura, trazendo esse valor para a cidade de São Paulo, que com certeza é muito importante. Como prefeita, vou continuar defendendo a existência desses eventos na cidade de São Paulo. E como que a senhora projeta a participação da iniciativa privada na sua gestão? Desta forma, olhando caso a caso, pensando o que realmente traz melhores resultados para as pessoas. O que a gente pode garantir que no final do dia a vida das pessoas melhorem na cidade de São Paulo. Essa é a minha visão, é a minha forma de fazer, entendendo que o Estado tem um papel fundamental, e ficou claro nessa pandemia, na maioria dos temas da maioria das pessoas de São Paulo. O Estado tem que garantir saúde de qualidade, educação de qualidade, mobilidade, reorganizar a gestão da cidade, pensar os espaços verdes, combater as desigualdades sociais. E isso faremos. Mas se a gente tem algumas oportunidades de incluir a iniciativa privada, assim como tem que incluir a academia, as organizações sociais, as pessoas, todo mundo conta para repensar esse tecido social, para melhorar a vida das pessoas. Não dá para a gente imaginar que o Estado vai conseguir resolver todos os problemas sozinhos, assim como também não dá para a gente falar de um Estado mínimo.
Entendemos que sim, o papel do Estado é importante, junto com uma parceria, pensando como que a gente constrói um Estado eficiente, entendendo que a iniciativa privada faz parte da sociedade e pode ser uma parceria importante em melhorar a vida das pessoas. Bom, um grande expoente da Rede Sustentabilidade, criadora da rede, é Marina Silva, que foi ministra, foi candidata também à presidência da República. Eu queria saber como é que é a participação dela na campanha da senhora aqui em São Paulo. A gente tem feito algumas lives juntos, ela tem feito vários vídeos de apoio, conversado bastante com a base de mobilização, deu uma boa contribuição no nosso programa, mas por conta da pandemia ela não está indo para a rua. Ela participa dos nossos materiais e, assim como outras das lideranças da rede, tem uma grande confiança em que a gente precisa de um novo ciclo virtuoso da política, investindo em novas pessoas. É o que a rede tem feito nessas eleições no Brasil inteiro, é o que a rede tem feito com com a proposição de prefeitura aqui da cidade de São Paulo e com os nossos candidatos e candidatas maravilhosos a vereador. Candidata, nós estamos atingindo aqui o nosso tempo de entrevista, 20 minutos, mas queria deixar aqui 2 perguntas finais em uma. Primeiro, por que a senhora deve ser eleita prefeita da cidade de São Paulo? Segundo, se estiver no segundo turno, a senhora estará presente no debate da Band no dia 19 de novembro? Claro que eu estarei presente, não me furtei a nenhum debate, acho um horror no momento de tamanho retrocesso democrático de candidatos não irem a debates. Quero parabenizar aqui o Grupo Bandeirantes especificamente por ter a coragem de ter realizado um debate público maravilhoso, então estarei com certeza. E eu quero ser prefeita da cidade de São Paulo, e eu serei a melhor prefeita se eleita, porque a gente tem um plano factível, um plano que traz a inovação, que tem soluções possíveis, que centralizam o poder, que escutam as pessoas, que faz diferente para resolver os nossos problemas. Não dá mais para a gente fazer do mesmo jeito de sempre e esperar resultados diferentes, mas também não dá para a gente acreditar em propostas maravilhosas que não são factíveis. A Rede Sustentabilidade, os nossos candidatos a vereador, temos uma proposta coerente, profunda, factível, que escuta as pessoas para melhorar a vida das pessoas, que fala da saúde, que fala de uma educação de qualidade, que fala de combater as desigualdades e dar oportunidades iguais a todas as pessoas. É a hora da gente acreditar que dá para fazer diferente. Eu e meu vice, Marco de Preto, entendemos que é hora de termos mais mulheres nos espaços de poder, mais pessoas negras ocupando os espaços de poder, uma nova lógica para a cidade de São Paulo, que observa as necessidades de todo mundo e que tenha coragem de fazer diferente. No mínimo, a gente vai experimentar outras possibilidades que mostram que sim, é possível uma cidade que a gente tem orgulho de viver e que coloque São Paulo na rota do século XXI, conectada com as maiores cidades do mundo. Por isso que nessas eleições, seu voto é muito importante. Vá votar, fale para todas as pessoas que você conhece na importância de votar, conheça minhas propostas, conheça as propostas da Rede Sustentabilidade, dos nossos candidatos a vereador, vote 18, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Candidata Marina Elô, à Prefeitura de São Paulo, aqui pela Rede. Candidata, muito obrigada, sucesso na campanha e boa sorte. Muito obrigada, eu vou precisar. Obrigado, candidata. Até uma próxima.